Olá pessoal, agora eu estou aqui com um grupo do TCC, o Futebol Feminino Nacional em Destaque, os porquês de tanta desigualdade. Estou aqui com as alunas Alice Abreu, Luísa Santos, Matheus Mantovani, Natália Montanari, Patrícia Lopes. E a Patrícia, pessoal, vai começar falando um pouquinho sobre a pesquisa em si, né? Sobre o que eles pesquisaram, iniciando pela história do futebol feminino nacional. Tudo começou em 1920 a 1930, quando ocorreram os primeiros registros nos jornais sobre mulheres no futebol. De acordo com a jornalista Amanda Castelman, foi, por incrível que pareça, no circo que as notícias de mulheres jogando bola circularam pela primeira vez. Legal, né? Eu achei muito interessante vocês trazerem esse contexto histórico, né, do futebol. E a Luísa vai falar um pouquinho sobre o que ela sabia antes dessa pesquisa, né? Por exemplo, eu aprendi com a pesquisa de vocês. Eu nem sonhava que a primeira notícia foi num circo, né, sobre o futebol feminino. Você sabia alguma coisa, Luísa, antes de começar esse TCC? Eu sabia, mas era muito pouco porque não é muito divulgado na mídia. E sempre quando eu penso em futebol feminino, eu pensava só na Marta. Não tinha divulgação de outras jogadoras. Entendi. Por exemplo, como que o Matheus queria comentar aqui, né, Matheus? Sobre a jogadora que você nem sabia que fazia parte da seleção brasileira. Fala um pouco sobre ela. A Formiga é a única jogadora presente em todas as Olimpíadas, desde o futebol feminino foi inserido nos Jogos em 1996. Também é recordista em participações na Copa do Mundo. Hora com meia hora, com volante, segue jogando em alto nível e fez alto ao posto titular no 7º Mundial que disputou. Muita técnica com preparo físico, ser estudado, uma visão de jogo ampla, tem 2 pratas olímpicas, atleta de 2004 em Pequim e 2008, chegou ao final do Mundial de 2007 e provavelmente estará na Olimpíada de 2020. Perfeito. E mesmo com a Formiga, com a Marta, né, ainda existe muita desigualdade no futebol entre o feminino e o masculino, que é sobre o que a Nath vai falar um pouquinho. Porque infelizmente ainda não tem a mesma repercussão que o futebol masculino, né? Na mídia não tem espalhado, não tem falado. É muita desigualdade de gênero, que ainda existe, infelizmente, muito no Brasil, porque deveria ser uma coisa mais transmitida e seria muito importante que as meninas do futebol masculino fossem mais mostradas na internet, fossem mais vistas como elas são. Perfeito. E vocês também fizeram um diferencial, né? Vocês fizeram justamente o que o itinerário pede, né? Trouxeram para a comunidade de vocês a pesquisa, né? Falando aí sobre a colega de classe. Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Alice, que vai comentar, né? A Alice foi fazer entrevista, foi assistir jogos. Me fala um pouco sobre a sua pesquisa, Alice. Teve um torneio aqui em Hortolândia chamado Elas no Campo, no dia 28 de maio, que durou das 8 horas da manhã até meio-dia, mais ou menos. E aí eu fui assistir e conversei com o técnico de 2 times que estavam jogando, do Lions 1 e do Lions 2, o técnico Vinícius, que também era do time que a Monique, nossa colega de classe, jogava, e a Isabela também. E o primeiro torneio de futebol feminino de Hortolândia. A prefeitura foi atrás para poder ter patrocínio, e aí foram 4 times jogando. E depois teve a cerimônia de premiação. Mas nesse último final de semana teve também um torneio masculino, e você percebe que tem uma diferença entre os dois, porque o torneio masculino tinha muito mais pessoas na plateia, muito mais gente indo prestigiar, e você vê que a diferença é gritante, porque ao mesmo tempo que você vê dando destaque para Marta, por exemplo, para poder lembrar que o futebol feminino é visto, ainda assim você vê que as pessoas não se interessam para poder ir assistir do mesmo jeito que se interessam pelos meninos. Legal, Alice. Eu mesmo, assim, sem a pesquisa de vocês, eu nem ia saber desse torneio, para vocês terem ideia, né? Eu fiquei sabendo do torneio pela pesquisa de vocês e achei muito interessante, muito importante. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam do itinerário? Se alguém quiser responder, né? Eu gostaria que vocês falassem. Vocês mudariam de itinerário para o próximo semestre ou querem se manter nesse mesmo? Pode falar, gente. Qualquer um de vocês. Fala, Luísa. Você mudaria de itinerário ou você gosta desse itinerário? Só responder sim ou não. Eu gosto desse itinerário. Legal. E você, Paty? Gosto sim.
Se Não você tivesse a mudaria. oportunidade de mudar, você não mudaria. Não mudaria. Eu acho que o desenvolvimento dele foi muito diferente do que eu tava esperando. Porque eu achei que seria uma coisa muito nos livros, assim, muito textual, e não, foi uma coisa prática. Legal, E fácil. pessoal. Legal, obrigado pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho. Olá, pessoal. Estou aqui com os alunos Jonas, Rian e Rafael, representando o TCC que fala sobre o basquete para cadeirantes, né? Entre bolas nas cestas e nas mãos, o basquete para cadeirantes se supera cada vez mais. E eu queria falar um pouquinho com o Jonas sobre o que ele sabia antes de iniciar essa pesquisa nesse itinerário e se tem alguma coisa de diferente que chamou a sua atenção. Você sabia alguma coisa antes de começar essa pesquisa? Não. E o que você achou de mais curioso, assim, de tudo que vocês pesquisaram? O pneu das rodas Da cadeira? da cadeira, que são coloridos, não pode ser preto. Legal. E a questão da quadra, alguma coisa você notou de diferente? A cesta é um pouco mais baixa Um que o pouco mais normal. baixa? Legal. Agora o Rian vai falar um pouquinho sobre como que esse esporte começou no Brasil, né? Ele vai falar um pouquinho sobre uma parte da pesquisa que fala sobre isso. O Brasil participou pela primeira vez do esporte em 1972, nos Jogos Paralímpicos na Alemanha Ocidental. Desde então, a participação do Brasil entrou em vigor nos segundos Jogos Paralímpicos Americanos, em Mar del Plata. Em 2013, a seleção masculina brasileira se classificou para as Olimpíadas de Atletas em 2004, retornando aos Jogos Paralímpicos após 16 anos de ausência. Perfeito, Rian. Legal essa pesquisa de vocês. Eu achei curioso também que vocês fizeram uma pesquisa assim bem ampla, porque vocês trouxeram um contexto histórico, né? Vocês falaram sobre as modalidades, trouxeram a pesquisa sobre a quadra, os elementos, como que funciona o jogo, né? E agora eu vou falar um pouquinho com o Rafael sobre o que vocês aprenderam, né? O que vocês acharam interessante dessa pesquisa? Bem, eu achei interessante que esses esportes paralímpicos, perdão, eles foram feitos para incentivar as pessoas que não têm condição de poder jogar, para eles verem alguém representando eles na TV e tudo mais. E eu acho que isso tem muita pouca divulgação. A gente vai nos canais de esporte e não vê nada sobre isso. Por exemplo, quando você entra no canal de esporte, é um jogo normal sempre, mas não tem nenhuma divulgação. Aí, quando alguém que não tem as condições para poder jogar normalmente, não vai atrás porque ela não se sente apresentada e acha que não consegue. Legal. Eu vou ler um trecho do trabalho aqui que fala um pouco sobre isso. Essa pesquisa foi muito relevante, pois até então não sabíamos nada sobre essa modalidade esportiva e hoje temos essa bagagem. Descobrimos o quanto as mídias divulgam pouco esse tipo de esporte e consideramos que precisam ter maior visibilidade. Perfeito, pessoal. Eu gostei muito do trabalho de vocês, aprendi muito com o trabalho de vocês, inclusive eu estava lendo ali a parte que vocês colocaram as regras, né? Eu nunca sonhei que tem regras tão específicas assim para esse jogo, né? Eu achei muito interessante também saber um pouco da história, como o Rafael estava falando agora, né? Nunca sonhei que começou por causa dos soldados da guerra, né? Como vocês colocam na introdução do trabalho de vocês, para servir como incentivo para eles, porque eles perderam as pernas na guerra. Eu achei muito interessante. Parabéns pela pesquisa de vocês. Agora eu só quero que um de vocês dê uma opinião sobre o itinerário. Vocês mudariam de itinerário? Vocês estão gostando desse itinerário? Querem continuar nesse itinerário para o próximo semestre? Bem, eu estou gostando muito desse itinerário mesmo. Pretendo ficar nele, pois eu estou aprendendo muitas coisas que eu não sabia. E estou cada vez mais me interessando. E você, Rian? Você queria mudar ou para você tá legal o itinerário?
Pra mim tá legal também. E você, Jonas? Pra mim tá legal também. Beleza, então, meninos. Obrigada, parabéns aí pelo TCC de vocês. Olá, pessoal. Eu estou aqui com a aluna Júlia Mancini, que está representando o grupo de TCC que falou sobre o ser indígena no esporte, superando desafios e preconceitos, né? E eles fizeram uma pesquisa muito ampla sobre a cultura indígena, sobre o indígena e a relação do indígena com os esportes. Descobriram aí uma coisa que nem eu sabia, né? Que é um campeonato que acontece, que são os Jogos Indígenas. Fala um pouquinho sobre isso, Júlia. Nos Jogos dos Povos Indígenas foi apresentado um conjunto de práticas culturais de diversas etnias participantes, que demonstraram como cada um desses povos supera as situações conflitantes do seu cotidiano e pelas quais contribuíram sua cultura corporal de movimento. Perfeito, Júlia. Esses jogos, né, eles são jogos que são organizados pelo governo em parceria com a FUNAI. Eu achei muito interessante descobrir isso na pesquisa de vocês. E no início, né, do nosso itinerário, vocês leram algumas reportagens, né, sobre pessoas específicas de origem indígena, de etnias indígenas, como o Manuel, né, Tsuaro, que é da etnia Chavante. E vocês viram aí sobre como ele consegue superar os desafios, né, de ser indígena e conquistar seu espaço no esporte, certo? Certo. Manuel é natural da aldeia Três Lagoas, da terra indígena de Sangradouro, no Mato Grosso, e foi descoberto pelo professor de Educação Física e vice-prefeito da Barra das Graças, Severino Souza dos Santos, em dezembro de 2022. Acabei indo em uma competição na própria aldeia e o Manuel correu descalço e aos 15 anos fechou a prova de 10 quilômetros em 36 minutos e 37 segundos. Fiquei impressionado, relata Severino.com. Pouco mais de um ano de treinamento, o atleta venceu a etapa regional do Centro-Oeste em Bonito. Legal, né? Eu conheço bem a região ali, Jardim Bonito, e eu sei também que, como vocês mesmos colocaram na pesquisa de vocês, a questão do esporte, né, do futebol, como que é importante os alunos indígenas que estudam nas escolas serem retirados aí das aldeias para os treinamentos, né? As prefeituras, elas pagam ônibus para ir buscar esses alunos indígenas. Foi muito importante ler isso na pesquisa de vocês. E eu queria saber de você, Júlio, o que você achou do itinerário? Você queria se manter nesse itinerário? Você gostou? Era o que você esperava? Ou se você pudesse, você mudaria? Sim, eu gostei bastante. Esses assuntos ajudam muito a gente a entender sobre mais as coisas do mundo. E a professora também é muito um amor e ela ajuda a gente com tudo. Então eu quero continuar nele sim. Ok, obrigada pela parte que me toca. Legal, pessoal. Essa foi a participação da Júlia Mancini falando aí sobre os povos indígenas. Olá, pessoal. Eu estou aqui com os alunos representantes do TCC sobre a representatividade feminina no futebol, falando sobre as desigualdades entre o futebol masculino e feminino. Estou com o aluno Henrique, Nicolas Leone e Isabela. E eles vão representar o grupo de TCC deles nessa defesa de trabalho, né? O Henrique vai falar um pouquinho sobre esse processo que a mulher teve para conseguir jogar bola, né, Henrique? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Um dos problemas ocasionados com esse início da mulher no esporte, segundo a lógica masculina, eram as mudanças dos papéis que as mulheres causavam na sociedade ao deixar o lar para praticar o esporte. Elas se ausentariam das tarefas domésticas se a natureza feminina era cuidar da limpeza, do lar e da educação dos filhos. Como podiam ter tempo para jogar bola? E definitivamente o futebol não tem nada de doméstico. Legal, né? Então a gente vê como que era difícil para as mulheres, né? Que tem esse estereótipo, né? Que a mulher tem que ser a dona de casa, tem que cuidar do lar, né? E um dos problemas maiores para elas continuarem, inclusive que teve um bloqueio com isso, foi essa proibição, né?
Uma outra questão também, né, é que as primeiras divulgações do futebol feminino foi em folhetins de circo, né, e demorou muito para ter uma grande audiência, né, o futebol feminino. Eu estava vendo no trabalho de vocês, o Nicolas vai falar um pouquinho sobre essa questão da audiência, né, da Copa do Mundo Feminina de 2019. A audiência superou a meta estipulada pela FIFA, que era de 1 bilhão de espectadores. A Copa foi um fenômeno cultural que atraiu mais atenções de mídia do que nunca e proporcionou uma plataforma para o futebol feminino florescer. Perfeito, né? Agora a Isa vai falar um pouquinho também sobre a diferença de salário, né, entre a mulher e o homem, né, e sobre essas questões da desigualdade. Por exemplo, a Isa vai falar também um pouco sobre a questão do salário, né? Não só na vida, a mulher tem desigualdade de salário até no esporte, né? Em um emprego normal, né? Tem alguns cargos que o homem ganha mais do que a mulher. E no esporte, Isa? Não, é possível afirmar que as mulheres tiveram grande evolução no futebol mundial. Porém, ainda precisamos de muito mais para chegarmos ao nível masculino no esporte. E acreditamos que falar sobre isso no ensino médio foi de fundamental importância, porque uma mulher que joga super bem, que está no auge da sua carreira, ganha 400 mil, enquanto o jogador ainda iniciante, que nem é tão bom assim, pode chegar a ganhar 39 milhões. É muita diferença, né, pessoal? Gostei muito de aprender com o trabalho de vocês, tá? Ficou muito bom, vocês estão de parabéns e parabéns aí. Olá, pessoal, eu estou aqui com o aluno Nicolas, que vai ser o representante na defesa do TCC Comunidades Ciganas, Preconceitos e Desigualdades no Esporte. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem. Eu queria fazer algumas perguntas para você. O que você sabia, ou se você sabia alguma coisa sobre a comunidade cigana antes de iniciar essa pesquisa de TCC? Eu sabia muito pouco, porque meu avô teve algumas relações com ciganos, que eu também tive o prazer de conhecer, mas eu não sabia mais nada sobre isso. Não sabia os costumes, não sabia que eles eram tecnicamente cancelados no esporte, não sabia que eles praticavam esporte. Eu só sabia que praticamente eles existiam, mas de resto eu não sabia muita coisa. E com esse trabalho acabou sendo melhor para mim entender mais. Você acha que as pesquisas feitas nas disciplinas, né, ajudaram vocês a desenvolver o trabalho de vocês? Sim, cada um fez uma pesquisa diferente. Eu fiz uma pesquisa particular sobre o cigano no futebol, porque é o esporte mais conhecido em alguns países. Então eu vi que fazendo essas pesquisas você entende mais do que só, existe cigano. Não, essas coisas. Aí, fazendo pesquisa, você entende mais, você procura saber a história, entende os problemas, o que passa, e a gente importa essa área da pesquisa. E também, né, a gente conhece melhor essa cultura, porque, querendo ou não, um dos objetivos da disciplina era resgatar mesmo esse povo, né, essa cultura que fica banalizada, né, fica marginalizada nos noticiários, né? Então você escuta muito mais falar sobre o futebol em geral, assim, e não específico, né? A primeira notícia que vocês pesquisaram foi sobre a cigana que venceu o campeonato de equismo, né, a Amazona. E viram quanto ela comenta sobre isso, né? Sobre o patrocínio. O que vocês leram sobre isso? Bom, eu e meu grupo lemos que sim, ciganos têm alguns preconceitos por eles não terem um lugar próprio. Tanto é que o termo cigano é que não possui uma morada fixa, eles procuram andar pelo mundo, saber, conhecer mais coisas. E é interessante isso. Mas por eles não terem um lugar próprio, eles são meio que deixados de lado, o que é meio errado, porque todos têm direito a alguma coisa, a esportes, educação, esses problemas. Exatamente isso. Sobre o trabalho mesmo, a escrita do trabalho de TCC. Aprender sobre as normas regulamentadoras, a NBR, né, como que é a formatação. Você já tinha feito algum trabalho científico? Você, antes de iniciar essa pesquisa, você já tinha feito algum trabalho com as normas da ABNT? Já conhecia ou foi novidade? Aprendeu na disciplina?
Já fiz muito. Já fiz muito no meu fundamental, que é o do 6º ao 9º ano. Eu já fiz muito esse trabalho com a norma BNT, já fiz até TCC com esse negócio. Então eu meio que tive um pouquinho mais de entendimento nisso. Então eu dei alguns auxílios de como encaixar as coisas certo. Eu já tive que fazer um trabalho lá que foi difícil fazer, porque tinha que ser um trabalho de 30 páginas e eu não sabia colocar, eu sofri um pouco, mas nesses trabalhos básicos que eu fui fazendo no ensino fundamental, eu fui aprendendo como fazer. Então eu tenho um pouco de preparo a mais. Nicolas, sobre o itinerário, você gostou do itinerário? Você acha que fez uma boa escolha na escolha desse itinerário específico? Ou você gostaria de mudar de sala para o próximo semestre e trocar de itinerário? Eu não vou mudar e também não gostaria de mudar, porque esse itinerário eu gostei muito dele por falar sobre esporte e outros seres, tipo cubanos, ciganos, assim, que tipo, eu nem sabia que eles tinham participação. Eu nem sabia que a comunidade cigana era tão importante assim, porque tanto eu acabei descobrindo que grande parte das coisas que eu tenho em casa são ciganas, que são umas coisas muito bonitas, muito chamativas. Ciganos, ele tem uma cultura mais chamativa. E eu comecei a entender muitas coisas, comecei a aprender mais e eu achei interessante isso, porque coisas que eu não sabia eu acabei aprendendo com o fim de itinerário. Perfeito, Nicolas. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Olá, pessoal. Agora eu vou falar um pouco com a aluna Sara Lissa, que está representando aí o grupo do TCC de Cuba para o Mundo Inteiro, reconhecimento de cubanos no esporte. E eu gostaria de perguntar para você, Sara, sobre o que vocês estudaram especificamente. A nossa pesquisa se debruçou em analisar a história dos cubanos no esporte partindo de uma pesquisa no site Cuba Private Travel, no qual encontramos informações relevantes sobre os cubanos e como lidam com o mundo no esporte como... Entendi. Antes de começar essa pesquisa, né? Porque a nossa primeira aula eu trouxe uma matéria para vocês, né? Sobre o atleta Mihaim Lopes, né? Que conquistou aí a 4ª medalha, né? Numa competição. E eu queria saber o seguinte: vocês já sabiam alguma coisa sobre a história dos cubanos no esporte antes de começarem essa pesquisa? Não, nunca sabia. Se não fosse itinerário, eu não queria saber, porque eu nunca fui atrás para pesquisar. Então você concorda comigo que às vezes a mídia, ela deixa de lado esses grupos e aí foca só no que nós chamamos de os grupões, né? O que está em destaque aí na mídia, né? Então você escuta muito falar sobre os Estados Unidos, até o Brasil tem grande destaque assim no esporte, né? Mas no esporte tradicional, no esporte comum, né? E aí esse itinerário veio para resgatar mesmo esses grupos que são considerados subalternos, né? Nesse mundo do esporte. Você acha que devia ter mais representatividade na mídia? Sim, eu acho que sim. Pois em vários outros lugares a gente conhece muitas pessoas mais famosas, como além da história de Mihaim, podemos ver outras histórias de cubanos que sofreram desigualdade social, como Patrícia Girbal, de 32 anos, e Fernando Martínez, de 38 anos, que contam os dias como puderam trazer seus filhos para perto de si novamente. Entendi. Então vocês não focaram só no esporte, né? Vocês trouxeram o esporte, mas também trouxeram as dificuldades dos refugiados, né? Dos cubanos que vêm se refugiar no Brasil por conta da dificuldade de viver nos seus países, né? Você lembra também, né? E isso está no trabalho de vocês, sobre o Médicos Sem Fronteiras, que vieram os médicos cubanos aqui para o Brasil. Você lembra disso? Lembro sim. E agora eu quero que você me responda uma pergunta. Você sabe que eles sofreram muito preconceito aqui no Brasil, que queriam validar o diploma deles e tudo mais. Se fossem médicos americanos vindo para o Brasil trabalhar, você acha que ia acontecer a mesma coisa? Não ia acontecer, não.
E todo mundo ia querer ir se consultar com o médico americano, né? Sim. Ninguém ia ter medo. Então, por que que por serem cubanos, eles foram, inclusive, sofreram tanta pressão que eles tiveram que voltar para o país deles, né? Eles pararam de atuar a medicina aqui no Brasil e o Brasil tem um problema muito grande, né? Na pesquisa de vocês mostraram isso, porque os nossos médicos não querem atuar nos lugares distantes, assim como a Amazônia, e eles estavam ali para isso, né? E esses locais perderam bons médicos, né? Além disso, na pesquisa de vocês também falaram sobre a bandeira de Cuba, né? Sobre o significado da bandeira de Cuba. Fala um pouquinho sobre isso. A bandeira de Cuba, que simboliza a lealdade, respeito e honra, é um elemento importante para compreendermos o quanto aprender sobre o povo, o país, cultura e o esporte em Cuba foi de relativa importância para nós, estudantes. Perfeito. E sobre o itinerário, Sara? Se você pudesse escolher outro itinerário para o próximo semestre, você escolheria ou você quer se manter nesse mesmo? Se manter nesse, né? Eu gostei. Legal, muito bem. Obrigada, Sara. É só isso.